Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais uma videoaula de ciências com o assunto as plantas. Assim como os animais, as plantas também necessitam de recursos da natureza desenvolver, como o ar, a água, a luz e o solo. Essas condições são essenciais à vida de todos os seres vivos. Vocês sabiam? É sim. Sem o ar, eles não conseguem respirar. Sem o alimento e a água, não conseguem se desenvolver. A luz também é essencial para a vida. No caso das plantas, quando a luz é insuficiente, os caules ficam longos e fracos, pois tentam buscar a luz. As folhas ficam pálidas e não há produção de flores. Nos casos mais críticos, as plantas morrem. Algumas plantas recebem cuidados dos seres humanos. Que bom! As plantas usadas para decoração, principalmente os jardins. Porém, não se deve exagerar nos cuidados, tá? Porque cuidado demais também vai prejudicar a plantinha. O excesso de água é tão prejudicial quanto sua falta, pois nem todas as plantas têm a mesma necessidade de água. Pois é, pessoal. Existem plantas que precisam de muita água, existem plantas que não precisam. E assim vai acontecer. Bom, como as plantas se alimentam? Interessante, né? As plantas são seres vivos, nós já falamos sobre isso. Necessitam de ar, água e luz, não é isso? É sim. Existem vários tipos de plantas, algumas muito pequenas e outras bem grandes. Há plantas que vivem pouco tempo e outras que vivem muitos anos. Umas se desenvolvem em lugares quentes e outras em locais mais frios. E algumas se desenvolvem até dentro d'água. Entre todas essas, há plantas que têm sementes e outras que não têm. Vocês sabiam? Isso mesmo. Plantas com sementes. Bom, a maioria das plantas que estão nos jardins e nas hortas tem sementes. Isso mesmo. Exemplos: a laranjeira, a macieira, o tomateiro, o girassol, a margarida, a violeta. Agora eu vou passar para vocês algumas plantas que não têm sementes. São aquelas plantas como as samambaias, avencas, xaxins e cavalinha. Elas não têm sementes. De acordo com o ambiente em que vivem, podemos classificar as plantas em aquáticas e terrestres. Lembra que a tia falou que existem plantas até dentro d'água? Isso mesmo. As plantas aquáticas são aquelas que vivem submersas na água ou permanecem apenas com algumas partes dentro dela. Algumas flutuam, outras precisam fixar suas raízes no fundo do solo. Elas podem ser encontradas em rios, lagos e até mesmo em pequenos córregos. É o caso da Vitória Régia e dos aguapés. No livro de vocês vão encontrar algumas imagens dos exemplos que eu estou passando para vocês. Agora, as plantas terrestres. São as maiorias das plantas que conhecemos. É isso aí. Elas podem ser árvores grandes e com uma estrutura completa, ou seja, contendo todas as partes da planta. Quais são as partes? Quem lembra? Raiz, caule, folha, flores, frutos e semente. Muitas plantas terrestres têm partes comestíveis. Podemos encontrá-las em hortas, florestas, jardins, pomares e em vasos como decoração. No livro de ciência, das páginas 52 a 58, vocês vão encontrar este assunto, tá? E vão revisar e responder às atividades que lá irão encontrar. Na página 55, vocês vão ter um esquema, né? O esquema da fotossíntese. Isso mesmo.
Nesse esquema, você vai entender como é que a planta se alimenta. Oxe, tia, e ela se alimenta? Ela come? Come sim. Vamos saber como é? Anteriormente, estudamos sobre a alimentação dos animais. Vocês estão lembrados? Isso. E as plantas? Elas precisam se alimentar. Qual é o alimento delas? O que será? Bom, os animais, incluindo os seres humanos, são consumidores. Isso significa que eles se alimentam do que já foi produzido, ou seja, apenas vão consumir. Já as plantas, por sua vez, elas são produtoras. É isso aí, pois produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese. Professora, como é que acontece a fotossíntese? Bom, é da seguinte forma. O sol, ela passa o quê? A luz para a planta. Por sua vez, a planta, ela puxa o gás carbônico, tá? Do ar, libera o oxigênio e produz a glicose. Isso mesmo. Através de sua raiz, ela suga a água e os nutrientes do solo. Bem interessante. Deixa eu explicar melhor. Para realizar a fotossíntese, a planta precisa de gás carbônico. Onde é que nós encontramos o gás carbônico? Isso mesmo, no ar. A luz do sol e a água, que é retirada do solo por meio das raízes. Para absorver a energia da luz solar, as folhas contêm um pigmento, que é chamado de clorofila, que dá a cor verde à maioria das plantas. Ao realizar a fotossíntese, a planta produz o próprio alimento, um tipo de açúcar chamado de glicose. Durante esse processo, também ocorre a liberação do oxigênio, gás que a maioria dos seres vivos respira. Por isso, a fotossíntese é um fenômeno muito importante para todos os seres vivos, porque a planta vai sugar o gás carbônico juntamente com a água e a luz do sol, e dali vai produzir a glicose, que é o alimento da planta. Na medida que ela produz a glicose, ela também vai liberar o quê? O oxigênio que nós precisamos para respirar, para sobrevivermos, certo? Com tudo isso, na página 57, vocês vão encontrar um experimento, isso mesmo, que vocês irão fazer com a semente de feijão, de milho ou de girassol. Coloca 2 copos plásticos. Você vai precisar de um tipo de semente, tá? Como falei, feijão, milho ou girassol. Você vai precisar também de 2 copos plásticos, algodão e a caixa de papelão alta e com tampa. Bom, você vai seguir todo o procedimento de como realizar esse experimento que vocês vão encontrar na página 57. Na próxima aula, iremos observar e acompanhar o estudo, certo? De acordo com o que for acontecendo com a sua sementezinha, você vai responder e preencher a página 58, ok? Atenção, e revise o assunto, faça um experimento, não jogue. Espera a nossa próxima aula que iremos observar bem a evolução, a germinação da sua semente. Fiquem com Deus e até a próxima aula de ciências. Tchau!